Ursula von der Leyen anuncia um pacote de 200 mil milhões de euros para impulsionar a indústria da inteligência artificial na União Europeia. Estudo revela que os europeus consideram os Estados Unidos um parceiro necessário e não um aliado. Em vésperas de eleições federais, políticos e especialistas analisam fragilidades do sistema de deportações na Alemanha. I hear that Europe is late to the race, while the United States or China have already gotten ahead. I disagree, because the AI race is far from being over. Truth is, we're only at the beginning. A União Europeia vai canalizar 200 mil milhões de euros para investimentos em inteligência artificial, numa tentativa de recuperar o atraso em relação aos avanços tecnológicos dos Estados Unidos e da China. Um anúncio bem recebido por várias startups europeias presentes na incubadora Station F, em Paris, para a Cimeira da Inteligência Artificial. It's not all done to the largest companies. There's a lot that can be done. We have lots of innovation, lots of people figuring out how to do things more efficient, faster, more respectful of the regulations that we do have here. There are tons to do there. A União Europeia foi uma das pioneiras em estabelecer regulamentos abrangentes sobre o tema. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, criticou o rigor das regulamentações europeias num discurso na terça-feira. No entanto, alguns especialistas acreditam que as empresas europeias precisam de reduzir a regulamentação para serem mais competitivas. So what we need is European entrepreneurs working with American technology, and then we at least share the power, we share the revenue. But if we don't do anything and want to do it on our own, we will fail because we don't have it, and the Americans have it. They have the technology and the capital and the speed and the innovation. So let's tear down the wall and accept them and cooperate with them. Because the enemy is not the US. Na sequência da cimeira, os Estados Unidos e o Reino Unido decidiram não assinar a declaração que pede aos países que respeitem uma determinada ética de governação da inteligência artificial. O vice-presidente dos Estados Unidos alerta contra a regulamentação excessiva da inteligência artificial. J.D. Vance põe em causa a agenda da União Europeia, que aprovou no ano passado o primeiro quadro jurídico do mundo para esta tecnologia. Na conferência sobre o tema em Paris, o número 2 da administração Trump disse que demasiadas leis vão paralisar uma indústria em crescimento. Now we invite your countries to work with us and to follow that model if it makes sense for your nations. However, the Trump administration is troubled by reports that some foreign governments are considering tightening the screws on U.S. tech companies with international footprints. Now, America cannot and will not accept that, and we think it's a terrible mistake, not just for the United States of America, but for your own countries. A Presidente da Comissão Europeia anunciou 200 mil milhões de euros de investimentos em inteligência artificial. Ursula von der Leyen diz que este é um setor importante se os benefícios forem acessíveis a todos. A Cimeira retratou uma corrida a três pela supremacia neste campo. A Europa combina investimento e regulação. A China potencia gigantes tecnológicos apoiados por subsídios públicos. Os Estados Unidos de Trump dão prioridade a uma abordagem não interventiva. Mark Fogel, um professor americano detido na Rússia em 2021, acusado de posse de droga, foi libertado por Moscovo numa ação que a Casa Branca descreve como um sinal de boa-fé que poderá fazer avançar as negociações para pôr fim à guerra na Ucrânia. Donald Trump, a quem o professor disse que ficaria eternamente em dívida, recebeu na Casa Branca à chegada aos Estados Unidos. Fogel, que foi considerado injustamente detido pela administração Biden, foi preso por viajar com cannabis, que, segundo ele, lhe tinha sido prescrita por um médico. O Kremlin não fez qualquer comentário sobre a libertação do norte-americano. Um crepúsculo transatlântico. Esta é a expressão utilizada pelo grupo de reflexão European Council on Foreign Relations no inquérito sobre as relações entre a União Europeia e os Estados Unidos. De acordo com o estudo publicado, realizado em 11 países membros, 50% dos inquiridos consideram que os Estados Unidos são apenas um parceiro necessário, contra 21% que veem o país como um aliado.
Os números em Portugal não variam da maioria dos países do bloco. 55% consideram Washington um parceiro necessário, contra 18% que o consideram um aliado. The main lesson is that citizens are already accepting and acknowledging the fact that Europeans and European leaders need to adopt a more pragmatic approach towards America. So in that polling, people do not show too strong illusions about the US. They kind of accept that if Trump wants it transactional, then we need to be open to a transaction as well. Perante o slogan América Primeiro de Donald Trump, os autores do inquérito sugerem que o Bloco Europeu deve preparar-se para defender os seus interesses e virar a página da histórica ligação transatlântica. So we call it a transatlantic twilight because we believe that the old transatlanticism is over and the new one is supposed to be born. It can be born based on the action of the European mainstream, who could adopt a more transactional and pragmatic approach. In such a scenario, yes, the transatlantic relationship would be based less on the values than it was the case in the past. A sondagem revela uma grande variedade de opiniões sobre Donald Trump. O republicano tem uma imagem positiva na Hungria e na Bulgária, enquanto países como a Dinamarca e a Alemanha são muito mais céticos sobre a posição do novo presidente. É por isso que os autores do estudo apelam aos líderes da União Europeia para agirem em conjunto e para tentarem estabelecer relações com Donald Trump, mesmo à custa dos seus parceiros europeus. Na sequência do corte com a rede elétrica russa, no fim de semana, os preços da eletricidade na região do Báltico começaram a subir rapidamente. Na Estónia, que se ligou ao sistema europeu no sábado, o custo da eletricidade passou de 126 para 191 euros por megawatt-hora em apenas uma semana. Segundo os especialistas, este aumento deve-se principalmente à falta de vento, a um maior consumo de eletricidade por causa do frio e a uma ligeira subida do preço do gás. Além disso, existem atualmente menos ligações do que o habitual na região do Báltico, isto porque um cabo submarino que liga a Lituânia à Suécia foi danificado por uma âncora e está agora fora de serviço. Se estivesse operacional, os preços seriam significativamente mais baixos. As eleições federais na Alemanha aproximam-se a passos largos e o debate sobre as migrações tem sido um tópico central na campanha. Muitos dos partidos têm prometido deportações mais céleres e controlos migratórios mais rigorosos. Christoph de Vries, deputado da União Democrata Cristã, considera que o atual modelo de deportação da União Europeia é disfuncional e precisa de ser repensado. Wissen Sie, ich glaube, man muss in der Diskussion mal eins ganz offen und ehrlich sagen. Die Rückführungen funktionieren in keinem Mitgliedstaat der Europäischen Union wirklich zufriedenstellend. Und das führt uns in der CDU zu der Erkenntnis, dass wir die illegalen Einreisen nach Deutschland, aber vor allen Dingen insgesamt nach Europa stoppen müssen, weil wir ja sehen, wie schwer die Rückführungen sind. Und wenn die Menschen erstmal eingereist sind, sind die rechtlichen und tatsächlichen Hürden für die Abschiebung so groß, dass wir das niemals so zufriedenstellend hinbekommen werden, wie das eigentlich notwendig und wünschenswert wäre. Segundo dados do Ministério do Interior alemão, a percentagem de deportações falhadas no país ronda os 60%, pelo que a polícia defende que é preciso uma maior cooperação europeia. Wir müssen letztendlich europäisch arbeiten. Das heißt, wir müssen alle Länder in der Europäischen Union an einen Tisch bekommen, sodass wir letztendlich eine Vorgehensweise haben. Gleiche Bedingungen für alle Menschen, die bei uns Asyl und letztendlich Schutzersuchen stellen. Wir brauchen einen klaren Verteilungsschlüssel für alle und wir müssen unsere europäischen Außengrenzen viel besser schützen. Hier bedarf es Frontex, die stark aufgestockt werden müssen, die europäischen Außengrenzen mit den jeweiligen Ländern besser schützen, um letztendlich dadurch die Reisefreiheit innerhalb von Europa nicht zu gefährden. Mas alguns especialistas afirmam que as deportações na Alemanha são dificultadas pela fraca cooperação entre agências.
Deutschland ist ein Einwanderungsland, was Einwanderung braucht. Aber wir müssen wahrscheinlich wirklich unterscheiden zwischen Fachkräfteeinwanderung, qualifizierte Leute, die im Ausland die Sprache lernen, dann nach Deutschland kommen, von Anfang an arbeiten, Geld verdienen, in der eigenen Wohnung wohnen und eine Asylmigration, die häufig, das zeigen uns die Statistiken, leider gering qualifiziert ist, wo die Leute kein Deutsch sprechen, dann erstmal arbeitslos sind, vom Staat untergebracht werden und auch die durchaus sehr großzügigen deutschen Sozialleistungen in Anspruch nehmen. Das sind zwei ganz unterschiedliche Formen von Migration. Und ich befürchte, dass dieser negative Asyldiskurs die absolut notwendige positive Einstellung zu Fachkräftemigration untergräbt. Na Áustria, os líderes dos dois partidos a negociar uma coligação de governo, o FPÖ de extrema-direita e o AVP conservador, concordaram prosseguir as negociações depois de um ponto de aparente estagnação e de se terem reunido com o presidente Alexander Van der Bellen. Herbert Kickl, do FPÖ, e Christian Stocker, do AVP, reuniram-se separadamente com o presidente no Palácio de Hofburg, em Viena. Na véspera das conversações desta terça-feira, Kickl ainda se mostrava otimista. Ich war letzte Woche optimistisch, ich bin diese Woche optimistisch. Schauen Sie, es geht um ganz, ganz wichtige Dinge für Österreich. Wir wissen, die Wirtschaft ist in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Das betrifft die Arbeitgeber, das betrifft die Arbeitnehmer, die Arbeitslosigkeit steigt. Wir stehen vor großen Herausforderungen im Zusammenhang mit den Energiepreisen, mit der Teuerung. Und wir brauchen natürlich auch eine Kehrtwende, eine Trendwende in der gesamten Asyl- und Migrationspolitik. Os pontos de conflito incluem a suspensão do direito de asilo exigida pelo FPÖ, bem como a posição crítica de Kickl em relação à União Europeia. Os outros partidos com assento parlamentar aconselharam o AVP a terminar as conversações com o FPÖ.